Paz do Senhor, irmãos, irmãs, amados do Pai. Nós estamos juntos em mais um dia para estudarmos a palavra do nosso Deus. Última lição do trimestre. Que trimestre maravilhoso esse! Quanta coisa esse trimestre nos acrescentou. Tivemos uma oportunidade única de fazer aí esse mergulho no primeiro livro da Bíblia, seus personagens principais, os principais eventos, aquilo que realmente está fundamentando tudo mais que vem em seguir. E depois de prosseguir por essas 12 lições abençoadas, chegamos na lição de número 13, cujo título é As Bênçãos Incomparáveis de Viver os Planos de Deus. O texto áureo diz: Vós bem intentastes mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20, a parte A do versículo. José dizendo aos seus irmãos: Vocês intentaram o mal contra mim, vocês me fizeram mal, vocês fizeram planos malignos contra mim, mas Deus tornou todo o mal que vocês fizeram em bem. E a verdade prática fala que um relacionamento com o Senhor, conforme as Escrituras, faz a diferença na vivência de todas as situações de vida. Então, para iniciarmos esta lição com um relacionamento correto com o Senhor, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu convido você a orar comigo, você que está assistindo da sua casa, você que tem esse compromisso com a palavra, você que está aí hoje, nesse dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, entramos mais uma vez em Sua presença santa. E aqui estamos com os nossos sentidos, o nosso pensamento, o nosso sentimento voltado para o Senhor, para aprender com o Seu Santo Espírito aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste dia. Pai Santo, vamos pensar agora a respeito das bênçãos incomparáveis de se viver os planos de Deus. As bênçãos incomparáveis de escolher viver na Tua presença. E assim oramos já agradecidos pelo ensino que o Senhor há de ministrar às nossas almas. E oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a introdução da nossa lição, ela diz: veremos que a vida de José é um exemplo de postura que deve ser adotada pelos discípulos de Cristo diante de realidades adversas e favoráveis. Adversas e favoráveis. Há um tipo de postura que precisa ser adotada pelo discípulo de Cristo. Ele, José, demonstrou uma visão de mundo baseada na sua fé em Deus, nas promessas e nos propósitos do Senhor na sua vida e dos seus. O que essa lição traz para nós de ensinamento prático nesse finalzinho de trimestre, no último dia, depois de termos, é a terceira lição a respeito de José. Isso porque José domina o cenário do final do livro de Gênesis, do capítulo 42 em diante. Nós já vamos ver algo aqui a respeito de José aparecendo diante dos nossos olhos e tomando forma. Vejam vocês que 42 não, um pouco antes, né? Já bem antes, lá no 37. 37 começa a falar de José, depois tem aquele caso de Judá e Tamar no capítulo 38, e aí até o final do livro é José, José, José. A história de vida de José sendo narrada com pormenores de detalhes para ensinar para mim e para você que José é o tipo de crente que nós devemos ser. Eu tenho aprendido nisso. A história dele está registrada para ensino nosso, para mostrar para a gente que é possível um ser humano falho, finito, frágil, limitado,
fazer escolhas acertadas, tomar decisões sábias e agir movido pelo Espírito Santo de Deus, ainda que a sua curta vida seja realmente frágil e pequena. Mas vejamos que, nesta introdução, particularmente vimos que a vida de José ela é exemplar em todos os sentidos, mas principalmente no que diz respeito à sua espiritualidade. E quando nós vamos olhando para o que sucedeu com José, nós vamos aprendendo a nos manter firmes diante das circunstâncias adversas, seja elas quais forem, a desenvolvermos uma visão de mundo baseada na fé, uma fé que está acima das circunstâncias, uma fé firme mesmo diante de grandes embates, de aflições, e voltar os nossos olhos para as promessas de Deus, focar os nossos olhos nas promessas e não nas circunstâncias, e saber que Deus tem propósitos para a nossa vida, para a vida dos nossos descendentes, de tal maneira que nós não seremos abalados em extremo, aconteça o que acontecer. Nós vamos ver então, através desta última e preciosa lição do trimestre, que, primeiramente, no tópico 1, Deus revela o que está para fazer. Nós temos aqui uma questão interessante também para os nossos dias, que é a questão da revelação divina ao ser humano. Aqui diz, em sua soberania e como parte do seu plano, Deus revela a Faraó em sonhos o que está para acontecer. Deus capacitou José para interpretar os sonhos de Faraó, e tais relatos revelam o pano de fundo sobre a ida de Israel e sua família para o Egito e o testemunho sobre o Deus Todo-Poderoso em pleno território marcado pelo politeísmo. Essa questão de Deus revela, essa questão de revelação, é uma coisa com a qual nós nos confrontamos cotidianamente por sermos uma denominação religiosa pentecostal assembleiana. Nós aprendemos desde muito cedo sobre o papel e o lugar do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós aprendemos a fazer uma leitura bíblica da ação do Espírito Santo no meio da igreja e individualmente. E então essa questão da revelação, da palavra revelação, do sentido da palavra revelação, tem um significado muito especial para nós. Mas nós vamos ver que precisamos ter uma noção clara desta palavra em seu sentido amplo e figurativo e também no seu sentido mais restrito. Aqui é comum a gente encontrar pessoas que creem até que revelação seja um dom do Espírito Santo. Bem, biblicamente a revelação ela não é um dom. Num sentido amplo, a Bíblia toda é a revelação de Deus. Num sentido estrito, a Bíblia ela tem componentes que são entendidos como proféticos, componentes que são entendidos, conteúdos que são entendidos como conteúdos de revelação. Mas quando a gente estuda o texto lá de 1 Coríntios 12, 13, 14, nós vamos encontrar uma particularidade em relação aos 3 primeiros dons. Esses 3 primeiros dons, eles são chamados de dons de revelação. Por quê? Nessa categoria de dons, chamado de dons de revelação, você tem a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o dom de interpretação de espíritos. É importante a gente ir lá no Novo Testamento, fazer essa leitura em Paulo, na carta aos 1 Coríntios, ver o que está disponível aos crentes hoje e depois voltarmos lá no Gênesis
para poder percebermos de forma clara que esses mesmos dons que são enquadrados na categoria de dons de revelação, presentes no Novo Testamento, estão presentes na trajetória de vida de José. Porque Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a obra dele é a mesma em todos os tempos. Então nós vamos ter aí um José que tinha, da parte de Deus, a sabedoria, a ciência, sabia, por misericórdia divina, a interpretar, a discernir os espíritos, fazendo uma leitura adequada do seu tempo, e ainda tinha esse dom sobrenatural importante de interpretar sonhos. Então, numa compreensão mais ampliada a respeito dessa palavra revelação, a gente pode dizer que na medida em que nós vamos nos inteirando da palavra, lendo a palavra, essa mensagem divina vai sendo revelada todos os dias, dia a dia, na vida dos servos e das servas do Senhor. Porque quanto mais a gente se inteira do conteúdo bíblico e fica afinado com ele, mais nós vamos conseguir vislumbrar verdades contidas na palavra de Deus, numa percepção que a gente não tinha antes. Às vezes, aquilo que a gente está chamando de revelação, Deus me deu uma revelação, pode ser uma má compreensão da minha parte, porque a palavra sempre esteve lá. A questão é que às vezes nós não olhamos para ela com um olhar mais refinado. Não existe nada novo sendo comunicado hoje. A revelação de Deus, ela já está pronta, completa, selada e disponível para aquele que buscar, que procurar pelo seu entendimento. E aí nós passamos por 1.1 que fala dos sonhos de Faraó. Diz aqui que os sonhos de Faraó, assim como no caso de José, não eram sonhos comuns, mas revelações de Deus sobre um futuro breve. Deus estava dando ao monarca do mundo o saber sobre o que o próprio Deus estava para fazer, mas isso não sem seu pequeno servo, que nesse momento se encontra numa masmorra. Que ironia! O homem mais poderoso do mundo depender seu destino e do seu reino da sabedoria piedosa e boa vontade de um dos seus prisioneiros esquecidos. Quanta riqueza nós temos aqui nesse item. Nós vemos que José teve 2 sonhos quando ainda estava com a sua família. Lá no cárcere tivemos 2 prisioneiros e 2 sonhos que foram interpretados literalmente por José. E em seguida, Faraó teve 2 sonhos. O que nós vamos ver nos sonhos de José, dos prisioneiros e de Faraó é uma revelação progressiva, que aos poucos vai concretizando os propósitos de Deus na vida de José. Nós já tivemos aí em aulas passadas uma visão mais abrangente a respeito da questão dos sonhos. E então, nós vamos pensar nesse item, exatamente nesse ensinamento de base, que o comentarista chamou a atenção neste contexto. O homem mais poderoso do mundo naquele momento, Faraó, ele estava dependendo, assim como todo o seu reino, da sabedoria, da piedade, da boa vontade de um dos seus prisioneiros esquecidos. Isso realmente poderia até ser irônico, mas nós estamos certos das mãos divinas por trás dos destinos da história. A história, ela não acontece à parte da sabedoria divina. A história, ela não se desdobra naturalmente sem uma intervenção divina. E se nós olharmos com mais cuidado, nós vamos ver a boa mão de Deus dirigindo todas as coisas até esse ponto,
fundamental até esse ponto máximo da história de vida de José. Veja bem, José tinha um espírito excelente onde habitava o Espírito Santo. Sua vida era dirigida por Deus. Seu comportamento era ditado e estava sob domínio da ação soberana do Espírito Santo em um ser humano puro, que tudo o que fazia era para agradar a Deus. Ele teve revelações de Deus, presentes e futuras, que nenhum outro teve. E chegou onde chegou porque o Senhor era com ele. E aqui o comentário vai nos dizer que José não apenas recebeu de Deus a palavra de conhecimento, uma vez que ele discerniu a revelação, como também ele recebeu a palavra de sabedoria. Ele apresentou uma sábia solução. Então, hoje nós chamamos, esta palavra de conhecimento de dom da ciência. E, como a gente já disse, biblicamente, os dons de revelação são palavra de sabedoria, palavra da ciência, o dom de discernimento de espíritos. Essa sabedoria, enquanto dom espiritual, não depende de habilidade humana. Não é a sabedoria humana, terrena, mas ela diz respeito a um fragmento da sabedoria de Deus dada por meios sobrenaturais. Indubitavelmente, todos os servos de Deus necessitam desse dom, da palavra da sabedoria, e ela está disponível a todos que os buscam. Nós vamos ver variados exemplos desse dom da sabedoria em atividade tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e o caso de José é um deles. Mas aqui diz também que José recebeu a palavra de conhecimento, o dom da ciência, que se trata da manifestação de um conhecimento sobrenatural pelo Espírito Santo, de fatos, de causas, de ensinamentos e outros. Este dom ele tem sido definido como sendo revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus. Nenhum homem poderia prever o que aconteceria no futuro. Apenas Deus, que já está no futuro, sabia o que iria suceder lá. Mas ele revelou sobrenaturalmente algum fato que estava na mente dele, mas que o homem, devido às suas limitações, não pode conhecer, a não ser que o Espírito Santo lhe revele. Entendendo este ensinamento milenar, nós podemos afirmar que hoje esta palavra de conhecimento enquanto dom está relacionada ao ensino das verdades da palavra de Deus, não sendo resultado de estudo por si só. Eu posso estudar muito e ter conhecimento de muita coisa, mas haverá conhecimentos em que apenas Deus dá. Não é aprendido nas escolas desse mundo. E tal ciência pode incluir os segredos de Deus, conforme nos fala o Salmo de número 25, versículo 14. Esse conhecimento sobrenatural, ele vai se manifestar em muitos exemplos bíblicos e muito especialmente nesse que nós estamos estudando a respeito de José. Nós podemos dizer que a palavra da sabedoria é a aplicação da ciência de Deus na vida prática, na vida pessoal, na vida comunitária. E então, nós passamos aqui ao 1.2 que diz: depois dos sonhos de Faraó, depois de Deus dar a José essa palavra da sabedoria, essa palavra da ciência, José é posto sobre toda a terra do Egito.
A presença e participação de José não salvou apenas o Egito, salvou também todos os povos menores que vieram buscar mantimento no Egito, incluindo a família de José. Este é o momento de vermos as desgraças na vida de José do lado avesso. O que parecia que estava dando tudo errado, na verdade, para Deus estava dando tudo certo. Como nós insistimos em esquecer desta lição. A vida dos escolhidos de Deus é tudo mais que acontece na vida deles. Nunca é resultado do acaso, prevalência do diabo ou meras consequências de maus atos humanos. Se somos de Deus, tudo o que acontece conosco está sob o controle soberano dele. E o fim? O fim é sempre glorioso e é maior do que nós mesmos. Eu pediria a vocês que fizessem uma leitura um pouco mais detalhada, devagar, de Gênesis capítulo 2, dos versículos 1 até o 5. E nós vamos ver que desde os nossos primeiros pais, em inúmeras passagens do Antigo e do Novo Testamento, nós vamos ver esses flagelos da humanidade acometendo os habitantes da Terra em diferentes partes do mundo. Haveria esse momento de fome, de escassez, como aconteceu em muitos outros períodos históricos. E muitas das vezes, para escapar da fome, o povo de Deus teve que ir viver no quintal do inimigo, por iniciativa própria ou por direcionamento do Senhor, como no caso da Sunamita, se você vê lá em 2 Reis capítulo 8, 1 e 2, Deus mandou: levanta, sai dessa terra e vai habitar lá no meio dos filisteus e fica lá por 7 anos. Era Deus dando uma ordem e muitas das vezes o quintal do inimigo mesmo serviu de refúgio para salvar e preservar a vida do povo de Deus. Mas nós vamos vendo tudo isso como uma articulação divina, um projeto divino em andamento, porque na verdade o mundo é de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então é Ele que nos transporta para onde Ele quer, seja num ambiente favorável, seja no quintal do inimigo. Até lá nós estaremos guardados pelo Senhor e é Ele que vai dirigir os nossos passos e impedir a queda. Nós vemos aqui o comentarista disse: somos de Deus. Tudo que acontece conosco está sob o domínio, o controle soberano dele, e o fim será sempre glorioso e maior do que nós mesmos. Sabe o que nós percebemos enquanto vamos lendo? É que a crise passou para José. Demorou, mas passou. Foram 13 longos anos. E nós vamos ver muitas outras passagens bíblicas chamando a atenção, chamando a nossa memória, os dias aflitivos pelos quais nós passaremos também. Mas também precisamos nos lembrar, e somos tocados pelo Espírito nesse dia para pensar que é só uma questão de tempo, seja o que for, vai passar. Toda a nossa luta tem um fim. O Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo quando não parece. E em nenhum momento Ele perde as rédeas da situação. E apesar de tudo, seja qual for a situação, Ele espera que nós permaneçamos confiantes. O aperfeiçoamento dos santos em todas as áreas da sua existência é uma possibilidade garantida pelas Escrituras, porque afinal de contas Deus é que me cinge de força e é Ele que aperfeiçoa o meu caminho. Temos em inúmeras ocasiões nas escolas bíblicas dominicais estudado que o deserto é uma escola divina de aperfeiçoamento. O deserto, que seria esse período da vida de grandes embates, de aflições, continua sendo essa escola
que vai produzir em nós o caráter e a força do Senhor. A diversidade de coisas que se sucedem ao longo da nossa existência nem sempre são favoráveis, nem sempre são aprazíveis. Nós passamos momentos bons e maus, nós ganhamos e perdemos. Muitas vezes agimos com sabedoria, mas às vezes também nós somos muito tolos. Nem sempre a maturidade nos ajuda a tomarmos as decisões mais acertadas. Entretanto, nós sabemos que Deus é a nossa força, que tudo tem um tempo determinado, que há um propósito debaixo do céu para tudo. E então, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, nós prosseguimos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cada etapa que vencemos também traz crescimento, traz sabedoria, traz discernimento, alarga a nossa visão de mundo, fortalece a nossa estrutura para melhor enfrentar os reveses que nos sobrevêm. Quando José foi posto sobre toda a terra do Egito, ele já havia passado por todos os estágios na escola divina do aperfeiçoamento e ele foi aprovado em todos eles, portanto, ele estava pronto. O 1.3 fala do propósito providencial de Deus. José deveria ser um homem de amargura, amargurado com a vida por olhar para trás e ver tudo o que teve que passar para chegar onde chegou. Mas ele adquiriu uma visão transcendente da própria vida e da própria dor. Ele não pode mais esconder sua identidade dos seus irmãos e se revela a eles. Eles ficam paralisados de medo, na certeza de que seriam destruídos por José. Mas a resposta de José mostra que ele entendeu que a sua vida, com toda a dor que ele passou, tinha um propósito. José não nega a responsabilidade cruel dos seus irmãos, mas ele entende que o Deus dele é soberano e é Deus que conduz tudo em sua vida. Isso o faz lidar com a injustiça de forma triunfante. Que conquista maravilhosa é essa! Conseguir lidar com a injustiça de forma triunfante. Perder e ainda continuar se sentindo pleno de tudo. Veja que esse 1.3, Deus está falando conosco através das experiências de José, instruindo o nosso coração a respeito dos seus propósitos excelentes e dizendo que nós somos objetos da providência de Deus, assim como foi José. Às vezes o nosso projeto na escola de Deus pode ser lento, mas Deus está trabalhando. José saiu ileso da prova por causa da sua profunda relação com Deus, por causa da sua vida devocional que o fez vencer sem desesperar. Como nós já falamos na aula passada, por mais difícil que fossem os anos passados debaixo do jugo, esses anos não causaram dano a José porque as suas reações foram corretas. E eu acredito mesmo que este seja o segredo da vitória de José, a reação certa na hora certa. Ele não se amargurou. Pelo menos nós não vemos isso em nenhum relato. Manter o coração longe da amargura, conservar o ressentimento longe do nosso espírito, bem como manter uma reação certa em todas as experiências de vida. Sem sombra de dúvida é o segredo. Apenas uma reação errada pode nos causar danos permanentes. Apenas uma reação errada pode nos causar danos permanentes. Pense nisso. Mas aqui está a história de um homem que entendeu o propósito providencial de Deus em tudo o que passou. Entendeu, esperou,
não se amargurou, não se ressentiu e apenas foi seguindo adiante. Veja, o livro O Mistério da Providência de Deus, escrito por Paul Billheimer, traz uma citação que eu considero muito importante para a minha vida pessoal. Eu trago isso para a minha vida pessoal e quero compartilhar com vocês. Nas páginas 80 e 81 desse livro, o Paul Billheimer escreveu: foi quando José estava na prisão que o ferro entrou na composição da sua alma, o ferro do princípio, o ferro do propósito santo, o ferro do caráter santo. Em tudo quanto Deus faz conosco, em todas as enigmáticas e desconcertantes vicissitudes da vida, o seu propósito é a formação de um caráter como o de Cristo, de puro altruísmo e de amor ágape. O fracasso pode ser um instrumento melhor do que o sucesso, ininterrupto. E você verificará que ele é muitas vezes, voltando um pouquinho, o fracasso pode ser um instrumento melhor do que o sucesso para realizar isso em nós. Acompanhe o curso de um homem que tem sucesso ininterrupto e você verificará que ele é muitas vezes arrogante, dominador, convencido, cheio de egoísmo e de desconsideração aos outros. Se Deus vai aperfeiçoar a imagem de Cristo em você e em mim, pode ser que seja necessário às vezes o fracasso. O fracasso da nossa ambição, dos nossos planos, dos nossos sonhos, das nossas esperanças. E o Billheimer continua escrevendo, eu sei que isso é desagradável, mas se pedimos o melhor de Deus, devemos estar preparados para enfrentar o processo pelo qual Ele executa esse melhor nas nossas vidas. O que nós temos aqui, irmãos, é um pensamento, uma citação para nos levar a essa reflexão. Deus pode usar, e usa mesmo, o sofrimento dos justos para propagar o seu reino e o seu plano redentor. Bem, eu achei esse subsídio particularmente muito importante para pensarmos a respeito do propósito providencial de Deus em relação à nossa vida. E porque às vezes Ele permite que a gente passe por certas coisas tão desgastantes, que nos tornam tão infelizes, que trazem um peso tão grande à nossa existência. Situações de injustiça, situações de sofrimento, de dor, situações de abandono, situações de desconsideração. São tantas as circunstâncias de vida a que somos expostos. Mas aqui diz o autor, como José, o ferro também precisa entrar na composição da nossa alma. O ferro do princípio, o ferro do propósito, o ferro do caráter santo. É desta forma que precisamos ter a nossa constituição. Em princípio pode doer, mas o final vai ser de resistência. Quem tem uma vida cuja composição da sua alma já se permitiu se firmar como o ferro, olha, nós não devemos nos conformar com menos que isso. Mas para que isso aconteça, às vezes, nós seremos provados até ao ponto do desespero. Isso nós não queremos. Nós queremos ter o ferro entrando na composição da nossa alma, mas não com sofrimento. Nós queremos nos tornar essas pessoas firmes, fortes, resistentes, resilientes, mas não à custa da dor, não à custa
de viver e passar por situações muito infelizes. Mas se eu olhar para o apóstolo Paulo, eu vou ver que às vezes é preciso ser provado a esse ponto. Lá em 2 Coríntios 1, dos versículos 8 a 10, Paulo diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação, aquela que nos sobreveio lá na Ásia. Nós fomos de tal maneira agravados mais do que podíamos suportar. E nós ficamos de um tal modo que até perdemos a esperança de nos mantermos com vida. Até da vida nos desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Então veja, não foi em todo o tempo da sua vida que Paulo teve essa confiança inabalável. Sim, passou momentos em que perdeu até a esperança, se desesperou da própria vida. Isso acontece comigo, isso acontece com você. Mas se o ferro já entrou na composição da nossa alma, meu irmão, se nós já temos aquela firmeza própria dos vencedores, se nós já nos deixamos trabalhar pelo Espírito Santo, permitindo que o fruto espiritual cresça em nós, a ponto de termos um domínio próprio espiritualmente resistente, então ninguém pode dominar aquele que aprendeu a controlar as suas emoções diante das injustiças. São pessoas assim que reinam soberano acima das circunstâncias. São pessoas assim que garantem os seus nomes na galeria dos heróis da fé. Isso para mim foi muito particularmente interessante nessa revista, nessa lição. Houve um propósito providencial de Deus em tudo que José passou. Há um propósito providencial de Deus em tudo que nós passamos, seja o que for. E o ponto 2 vai nos chamar a continuar pensando nisso, porque ele diz assim, olha, o título: Vivendo segundo os planos de Deus. Não segundo os meus planos, não segundo aquilo que eu quero, mas vivendo segundo os planos de Deus. E diz assim: a forma como José lidou com as suas crises carrega uma perspectiva de fé que precisamos aprender a ter. Vou ler de novo. A forma como José lidou com as suas crises carrega uma perspectiva de fé que precisamos aprender a ter. Para ele, Deus estava operando o tempo todo. Para José, Deus estava em ação o tempo todo, não só no livramento. E crer nisso faz diferença. Em toda situação, em toda sequência de acontecimentos estranhos, José sabia que Deus estava no negócio. É certo que houve choro, gemidos, reclamações, petições, lamentos. Afinal de contas, ele era um ser humano. Mas todo o resto é tão mais importante que é isso que ficou registrado. Essa relação íntima de José e Deus. E dessa intimidade curada de José, emerge uma alma fortalecida, plena, que espera no Senhor e confia nele. Irmãos, não existe dificuldade grande demais para o nosso Deus. Pelo contrário, quanto maior a dificuldade, tanto mais lugar há para ele agir através do seu caráter glorioso, da sua graça, do seu poder. Sem dúvida, a posição de José, tal como se acha descrita nesses versículos que temos lido até aqui, era de grande provação, algo que é esmagador para a carne e o sangue. Porém, na verdade,
o Criador dos céus e da terra, estava com ele. E ele apenas tinha que recorrer a quem podia ajudá-lo a manter-se íntegro. E foi o que ele fez. O que José entendeu, irmãos, nós precisamos entender também. E nós lemos a Bíblia com esse propósito, com essa determinação. 2.1, a preservação do povo da aliança. José está com a mente nas promessas feitas por Deus aos seus antepassados, Abraão e Isaque. Ele sabe que Deus tem um povo dele em sua família e propósitos gloriosos com ele, e que por isso esse povo não pode extinguir-se. Isso fez ele entender que tudo que lhe aconteceu era Deus em sua sabedoria, fazendo o que precisava para esse projeto maior. Se nós lermos Gênesis 45:7, está dito: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. No livro do profeta Naum, no capítulo 1, o versículo 3 diz: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O comentarista diz: José sabe que Deus tem um povo dele em sua família e propósitos gloriosos para eles, e que por isso esse povo não pode extinguir-se. Certamente José cresceu ouvindo as histórias do seu pai. Ele fez parte das peregrinações de Jacó de volta para a terra da sua família. O que ele tinha na tábua das gerações passadas era uma instrução de peso para a sua fé e para a sua caminhada. Lá em Gênesis 35, 27 a 29, diz: Jacó veio a seu pai Isaque, a Manre, a Criate-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Jacó veio de volta para Isaque, seu pai. Jacó ainda encontrou Isaque, seu pai, com vida. Jacó ainda conviveu um tempinho com Isaque antes dele morrer. Jacó e toda a sua família. Imagine José, que já tinha escutado as histórias do seu pai uma vida inteira, escutando as mesmas histórias do seu avô Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido a seu povo velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Depois de mais de 20 anos ausente, Jacó voltou. Pelo que a gente entende da narrativa, Rebeca já era morta nesse tempo, visto que seu nome em nenhum momento é mencionado. Manre aqui é identificada como Hebron, o local onde Isaque viveu a sua juventude ao lado do seu pai Abraão. E nesse momento José entra em contato com a história mais abrangente da sua família. E imagino que a proximidade de diferentes gerações, as reuniões familiares, onde não existiam as distrações modernas, eram também momentos de grande aprendizado. E tudo isso fica marcado na alma com muita intensidade. José sabia quem era, José sabia quem era o seu povo. José sabia quem era o Deus do seu povo. E aí, o comentário vai dizer que os sonhos que José teve quando tinha seus 17 anos nunca foram apagados da sua memória e do seu coração. E nós podemos pensar que todo o restante também não. O seu legado familiar, a sua instrução de base, a sua fé motriz o impulsionou a seguir sendo o que era e não se transformando em outra pessoa para se adaptar às circunstâncias adversas. Veja ainda que, ainda hoje, há preservação garantida para os filhos de Deus, eleitos segundo a presciência divina através de Jesus Cristo. O que preserva a aliança, observa os mandamentos divinos para o cumprir, reconhece a Deus como Pai, ama seu Filho Jesus Cristo, vive na direção do Espírito Santo,
também está guardado, também está protegido, recolhido na sombra do Onipotente. E mesmo caminhando entre altos e baixos, ele prossegue vitorioso. Então, irmãos, esse 2.1 quer nos levar a pensar a respeito dessa preservação que é garantida ao povo da aliança e a nós que somos os filhos da aliança ainda em nosso tempo. O 2.2 diz que José foi exaltado por um propósito. Não apenas a humilhação de José foi providência de Deus, mas também a sua exaltação. Veja que o que fica claro no caso de José não tem necessariamente a ver com a punição aos maus ou recompensa dos bons. Não. Tem a ver com propósitos maiores e que estão além de decisões humanas. E aí o verso 8 do capítulo 45. Antes, nós citamos o verso 7. Agora vamos citar o 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Nós vamos ver que quando a fome chegou em Canaã, as necessidades da fome trouxeram os irmãos culpados aos pés de José. Ocultando a sua identidade diante dos seus irmãos, José os despediu de volta à terra de Canaã, porém, Simeão é mantido no Egito com a promessa de ser libertado quando eles trouxessem Benjamim na próxima leva. Depois de colocá-los à prova, depois do retorno deles com Benjamim, José se dá a conhecer aos seus irmãos, os perdoa e promete sustentá-los. O que é importante de nós realçarmos a respeito dos fatos da vida de José e dos seus irmãos é que eles estão revelando também os desígnios de Deus para a nação de Israel nos seus últimos dias. Isso também é escatológico, isso é profético. Está falando daquele momento em que o Senhor se dará a conhecer aos judeus, os seus irmãos. E eles também virão e se prostrarão aos seus pés e o adorarão. Aqui diz ainda, através dos sofrimentos de José, o Senhor preserva o sonho inspirado de Abraão e a semente santa sobrevive à grande fome. Isso está no comentário para o professor do item 2.2. A semente santa sobrevive à grande fome. Irmãos, não importa a situação, as circunstâncias, as adversidades, não importa. Deus sempre tem consigo um remanescente fiel. Diz Isaías 6,13, de que essa semente santa será a firmeza dela, da cidade santa. Estendendo esse comentário de Isaías 6,13, nós podemos dizer que a semente santa será também a firmeza da casa, a firmeza do bairro, a firmeza da cidade, a firmeza da nação. Onde há uma semente santa sendo cultivada para a glória de Deus, ali há algo de Deus crescendo e germinando, e esses frutos serão abençoadores para todos os povos. O que está sendo dito aqui, em meio àquela geração complicada, corrupta e má, Deus preservou José. A semente santa de Jacó foi preservada em meio ao fogo da aflição. Então houve um propósito na humilhação e há também um propósito na exaltação. O mesmo Deus que permitiu a prova colocou um fim a ela e conduziu o seu servo pelo caminho da vitória. Irmãos, o tempo de cantar chega para quem serve a Deus, o ama de todo o coração, seja na calmaria, seja no furacão. Independentemente de qualquer coisa, o tempo de cantar chega e ninguém vai poder impedir isto. Continuando aqui, no relato histórico desses desdobramentos do que foi a ascensão de José ao posto de governador do Egito
e a família de José sendo trazida da terra de Canaã para morar no Egito, para sobreviver à fome, para ter uma semente santa preservada. O 2.3 nos fala de um príncipe abençoando o rei. Jacó havia sofrido o seu luto por José de uma forma indizível. Mas assim como Abraão teve Isaac de volta pela intervenção de Deus, Jacó também pôde ter o seu filho de volta. Nós diríamos ressurreto de uma morte que não aconteceu, né? Foi para Jacó uma notícia alvissareira, uma notícia comovedora. E aquele guerreiro de Deus, aquele príncipe que lutou com Deus e venceu, ele agora está diante do maior soberano do mundo inteiro. Ele está diante de Faraó. Mas foi Deus que elevou Jacó à categoria de príncipe. Tendo concluído aquele processo de mudança interior que Deus realizou nele na sua viagem de volta para casa, quando ele ficou a sós com Deus lá no vale de Jaboque, ali ele lutou com o homem durante toda a noite. Nós bem sabemos que se tratava do anjo do Senhor. Ali o velho Jacó recebeu uma nova natureza, um novo Jacó. Saiu daquele vale aleijado, mas transformado e com um novo nome. Ele agora não é um suplantador, ele agora é um príncipe do exército do Senhor. Esse príncipe que lutou com Deus, jamais a partir deste momento lutaria sem ele. Até então, as lutas de Jacó eram solitárias. Ele maquinava, ele empreendia, ele fazia coisas, muitas das quais se arrependeu amargamente. Mas agora ele é um príncipe que luta com Deus e jamais ele lutaria sem ele. As suas guerras particulares, ajeitando situações, suplantando, tudo isso ficou para trás, chegou ao fim. Desde então, esse príncipe de Deus assumiu uma dignidade que o acompanhou até o fim dos seus dias. Irmãos, apenas idade avançada não é suficiente para prover para alguém honra e respeito. É necessário algo mais. E esse valor estava presente no velho Jacó, quando esteve diante do maior soberano da terra. E por isso mesmo, ele pôde abençoá-lo. Um particular aqui que nós precisamos chamar a atenção é que o faraó não recebe bênçãos de ninguém. O faraó, o soberano, é o abençoador, porque na visão egípcia, na visão de um mundo egípcia, o faraó também é um deus. E ele precisa ser adorado como Deus, reverenciado como Deus. E chama a nossa atenção aqui que Jacó não o abençoou apenas uma vez, o abençoou 2 vezes. E ele recebeu a bênção de Jacó. Quem era Jacó e quem era Faraó? Olhe para um e olhe para outro, a riqueza, a opulência, o poder de um, a simplicidade do outro. Só que um era príncipe de Deus. E onde está o príncipe de Deus, a bênção de Deus chega. E os homens têm que se dobrar diante dela, ainda que seja o maior homem de toda a terra. Bem, cada sofrimento, cada obstáculo, cada ferida, cada embate de aflição, cada tormento, cada angústia, cada circunstância adversa são degraus. Uns suportam o seu calvário em silêncio, solitários, sem contar com uma rede de proteção, acolhida e amparo. Vivem suas dores encarcerados e parece que estão mesmo esquecidos. Mas não estão. Não estão. E agora, porque José ascendeu ao governo, ao trono do Egito, ele pôde então trazer para perto de si toda a sua família e cuidar dela. Nós vamos ver aqui o item 3 que nos diz a respeito dessa pessoa que se submete aos planos de Deus. E diz, os últimos capítulos de Gênesis mostram uma reviravolta na vida de José, aquele que sofreu tanto. Deus, porém, sempre teve para ele coisas melhores, assim como tem para nós.
o plano de Deus se cumpre. E tudo que estava traçado por Deus para José encontra caminho no meio a todo o sofrimento pelo qual José foi exposto dia a dia, por 13 anos. Não foi um dia, não foi um mês, foram 13 anos. Ele foi levado cativo aos 17 anos. Ele ascende ao trono aos 30 anos. Quando uma pessoa se submete aos planos de Deus, o seu caminho é firme e a sua vitória final é certa. Mas é uma luta cotidiana para vencer a si mesmo, para vencer o mundo, para vencer o diabo. Porém, caminhar em direção ao alvo, sabendo que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas, haverá de nos ajudar a manter a nossa sanidade mental, emocional e espiritual, como também a convicção plena de tudo que se passa. Não há dor que não tenha fim, não há sofrimento que não acabe, não para quem está com Deus, vivendo no santo retiro da sua presença. Nesse ponto 3, eu juntei esses dois itens, 3.1, 3.2, porque eles tratam de uma questão muito particular, que é a introdução dos filhos de José na família patriarcal de um modo decisivo, não mais como filhos de José, mas como filhos de Jacó. Rubem e Simeão perderam o direito à primogenitura. Na linhagem sucessiva nós temos Judá, mas junto com Judá e José. Assumiram a liderança da família. Judá é um nome forte entre os seus irmãos. É da linhagem de Judá que virá o Messias posteriormente. Mas a família de José, Efraim e Manassés, eles se tornam pessoas grandiosas em meio às tribos de Jacó, às tribos de Israel. Tirando os levitas que não receberam porção nessa terra, nós não temos uma tribo de Levi com propriedade. Então nós temos aí uma linhagem de 12 tribos, sendo que o que vai entrar de nome na relação das tribos não é nem Levi nem José, é Efraim e Manassés. Então, lá em Gênesis 48, os versículos de 1 a 6, nos dá uma visão maior a respeito do que foi essa bênção de Jacó a Efraim e Manassés. Como que a bênção de José antecedeu a bênção dos seus irmãos. O que é que aconteceu quando José levou Efraim e Manassés até diante de Jacó, colocou o filho mais velho à sua mão direita, o filho menor à sua mão esquerda, e então Jacó vai impetrar a bênção e cruza os braços, colocando a sua mão direita na cabeça do filho menor. José tenta evitar esse tipo de coisa, acha que seu pai está cometendo um erro naquele momento, e Jacó não permite. E Jacó diz: não, é assim mesmo. Aqui mais uma vez, o menor tem proeminência sobre o maior. E nós vamos ver pela história, cotidiana, o desenrolar da história, o quanto a tribo de Efraim foi muito mais poderosa e ativa do que a tribo de Manassés. Mas veja aqui, no 3.1 é dito que antes disso, Jacó abençoou os filhos de José e todos os seus 12 filhos. Os 2 filhos de José nascidos no Egito, Manassés e Efraim, seriam a partir deste momento como pertencentes a Jacó e teriam participação nas bênçãos na mesma altura das 12 tribos. O 3.2 diz: dar proeminência a Efraim não era um desejo de Jacó, era um desígnio de Deus. Foi Deus que mandou Jacó agir desta maneira. E, de certa forma, isso deve encher de esperança os pequenos, os insignificantes, os desprezíveis para os homens, porque Deus tem os seus próprios caminhos para exaltar seu nome de forma grande, usando os pequenos.
Deus nunca dependeu de tamanho, Deus nunca dependeu de glória humana, Deus nunca dependeu de aparência. Ele diz, Ele mesmo é quem diz o que é e o que vai ser. O tempo de Jacó se foi, nós vamos ver ele tomando as providências necessárias para fortalecer o elo das gerações. E aqui no capítulo 48 é que vamos ver Jacó já enfermo, abençoando os filhos de José. Irmãos, nós temos uma lista de bênçãos para cada um dos filhos, mas para um não houve bênçãos. Para um houve uma palavra de punição e até mesmo de maldição, uma palavra de rejeição. Quando vai se dirigir a Rúben, por exemplo, Jacó diz a ele que o seu direito de primogenitura seria repassado devido à instabilidade do seu caráter. Jacó fala do seu pecado com a sua mulher Bila, o que evidenciou a sua fraqueza moral. Levi e Simeão também perderam o direito de primogenitura por causa daquele massacre sangrento que fizeram as siquemitas, e isso é recordado por Jacó nesse momento, e por causa disso as duas tribos teriam territórios em Israel, porém seriam dispersos entre as demais tribos. E aí vai uma sequência de bênçãos e indicações do que seria o desdobrar da vida de cada um daqueles homens e das tribos que sucederia deles. Aqui diz que tudo que sucedeu a José precisa encher de esperança os pequenos, os insignificantes e aqueles que são desprezados pelos homens. Deus tem os seus próprios caminhos para exaltar seu nome de forma grande, usando os pequenos. Seu poder, usando os fracos. Sua santidade, usando os falhos, para que somente a Ele seja dada a glória, a honra e o poder. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29. E por fim, 3.3, um homem separado e preservado para ser canal de bênção. Nós vamos ver aqui que o texto começa falando de Gênesis 50:20, que também é o nosso texto áureo. E José lhe disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós, aos vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Nós vamos ver aqui que a força moral de José também se revelou no trato com os seus irmãos. São traços assim que fazem de José um tipo de Cristo, conforme já foi falado nas lições passadas. Mas José foi um belo tipo de Cristo. Não existe nas Escrituras um símbolo mais perfeito do que ele. E isso está registrado para ensino nosso e exemplo. E é para que eu e você entendamos que é possível não perverter o coração por causa do sofrimento e das circunstâncias adversas, mas que precisamos nos manter fiéis até o fim. Bem, o que a gente vê nesse versículo 20 do capítulo 50 é realmente de um grande peso para a história de qualquer um. E é com essa lição de vida, de moral, de caráter ilibado que nós concluímos esse trimestre abençoadíssimo, no qual recebemos domingo após domingo o bálsamo tão necessário às nossas almas. Irmãos, José escolheu o perdão e a bênção de Deus sobre a sua vida. E essas foram as escolhas mais importantes que ele fez em vida. Quando nós estivermos realmente de posse dessas verdades espirituais contidas na história de José, então nós poderemos também, com toda segurança, afirmar diante das situações as mais diversas:
ou de pessoas mal intencionadas. Vocês podem até intentar o mal contra mim, mas Deus há de transformar este mal em bênção. Quando a gente lê aqui o subsídio do professor desse terceiro item, está dito: José falou abertamente de como via os acontecimentos da sua vida. Deus transformará as atitudes perversas daqueles homens em uma obra extraordinariamente boa. José não apenas teve a oportunidade de salvar muitas vidas no mundo antigo, como também testemunhou o poder e a benevolência do Deus vivo. O Senhor fez com que sua obra fosse realizada a respeito dos planos maléficos das pessoas. E o Senhor mais uma vez está falando conosco através das experiências de José e instruindo nossos corações a respeito dos seus propósitos excelentes. E o ensinamento mais claro em tudo isso é que mesmo as piores coisas que podem suceder aos filhos de Deus nesta terra também podem ser usadas nas mãos da bondosa providência para o seu bem. Um exemplo clássico, e com ele a gente vai terminar, é a morte de Jesus. Que coisa mais terrível do que essa? Que sofrimento mais atroz do que esse? A morte de Jesus e o modo como tudo ocorreu é o exemplo mais impressionante que temos disso. Foi por causa da sua morte sacrificial que o melhor de Deus foi trazido a este mundo para todas as criaturas perdidas. Todas receberam o direito de se livrarem da condenação da morte eterna. Irmãos, o melhor de Deus não está por vir, já veio. É Jesus Cristo, que se entregou sacrificialmente por nós naquela cruz para nos dar o direito de nos livrarmos da condenação da morte eterna. Com a maldade em execução, nós recebemos a melhor notícia de todos os tempos, que é as boas novas do Evangelho que resgata até a pior das criaturas pela graça de Deus. O martírio do inocente mudou para sempre a história, dividindo-a em antes e depois dele. E então nós podemos considerar que a experiência de José na mão dos seus irmãos maus foi uma demonstração em uma escala infinitamente pequena das ações salvadoras de Deus em Jesus Cristo. O que nós estamos considerando neste item é que a morte de José trouxe à tona o medo que por vários anos esteve escondido no coração dos irmãos de José e que estava estranhamente presente na mente deles e que se manifestou nesse momento. Será que com a morte do pai, José se levantaria contra eles na mesma medida em que o trataram no passado? Irmão, José não era feito do mesmo material. Em seu coração e a sua mente não havia lugar para mesquinhez. E ele não poderia perder sua bênção comportando-se como um arrogante vingativo. O Espírito Santo habitava no santuário do seu coração e por causa disso a sua vida seguia em outras direções. A conclusão da revista diz que a narrativa de Gênesis, a partir da história dos primeiros seres humanos até José, nos ensina que em nossa caminhada cristã precisamos buscar em Deus o necessário discernimento para vivermos os bons e os maus momentos. Para mim, essa foi a tônica de todas estas lições desta revista. Nós precisamos buscar em Deus o necessário discernimento para vivenciar os bons e os maus momentos, porque ambos fazem parte do desenvolvimento do plano divino e do processo de aperfeiçoamento do povo de Deus. Observe você que cada um de nós carrega sonhos arraigados no interior. Passaremos pela vida sonhando, sem que esses sonhos sejam fruto de um dom especial, sendo apenas sonhos, e como todos eles, hão de se dissipar ao amanhecer.
mas há sonhos que vêm da parte de Deus, e estes jamais se perdem ou serão esquecidos. José foi este sonhador que viu seus sonhos serem desprezados, para depois vê-los se cumprindo, como uma bruma que se dissipa. Tudo ficou muito claro, confirmando o propósito eterno de manutenção da vida do povo da aliança, independente das circunstâncias. O que Deus tinha proposto para José se cumpriria, ainda que levasse anos e a sua situação fosse muito aflitiva. Mas o sorriso escondido de Deus por fim se revelou e José pôde terminar os seus dias em paz, velho e farto de dias, tendo conservado sua fé, sua integridade, sua compostura de servo de Deus, alcançando assim glória e honra. Maus momentos virão, mas Deus estará em todos eles. E que ao final das contas, que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas por nossas atitudes. Amém? Eu não sei vocês, mas eu aprendi muito com as lições desse trimestre. Tivemos aí um conteúdo rico, que vai desde a criação, desde o Éden, a revelação da glória do Criador, o Criador se relacionando com o ser humano, para então nós presenciarmos a alienação da queda, a perda do contato, da intimidade, a necessidade de reconexão entre o ser humano e o seu Criador. E depois vemos a chamada de Abraão, a bênção de Abraão, chegando a todos por intermédio de Jesus Cristo. Abraão e a sua prova de fé, Isaque, o filho da promessa, Esaú e as bênçãos da promessa sendo trocadas por um prato de lentilha, Jacó, quando um pecador quer mais de Deus, e então chegamos a José, os planos excelentes de Deus aparecendo e sendo revelados nos sonhos de José, o custo pessoal de se viver os planos de Deus e, por fim, as bênçãos incomparáveis de não sair da posição. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus, cumprindo os planos de Deus, para recebermos as bênçãos incomparáveis de estarmos onde Deus quer que estejamos, fazendo o que Ele espera que nós façamos. E é com isso, com essas palavras, que encerramos este trimestre. Agradecidos a Deus por tão grande bênção, só o Senhor poderia ter nos proporcionado isto. Que com o estudo desses 12 profetas menores nós possamos continuar inseridos nessa dinâmica do reino, a cada domingo, parando o que estamos fazendo, para nos debruçarmos sobre a Santíssima Palavra e estudarmos o que é que Deus tem para falar aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos e te agradecemos, porque estamos aprendendo com o Senhor a cada dia, porque precisamos do Senhor, precisamos dessa resistência, dessa força que vai introduzindo na nossa alma algo novo vindo da parte do Senhor. Nos ajude, Deus, a termos as atitudes corretas diante de toda e qualquer situação. Nos ajude, Deus, a fazermos escolhas acertadas. Não nos deixe errar, não nos deixe cair no engano. Nos mantenha fortes, seja qual for a situação. O Senhor é Deus do céu e Deus da terra. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é nosso e é de todos. A nossa vida está nas tuas mãos. Agora eu oro por esse filho, por essa filha, que nesse dia ouviu essa palavra, que nesse dia abriu a tua palavra para que o Senhor falasse ao seu coração. Eu não sei qual é a necessidade, o que está pedindo, o que está passando, mas eu sei que
que o Senhor é poderoso para ir de encontro à necessidade desse seu filho neste momento, dessa sua filha neste momento, e trazer o milagre da restauração, e trazer o milagre da cura, e trazer o milagre da solução de problemas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Muito obrigado, Pai Santo, por esse trimestre. Prepara a terra do nosso coração para o que está por vir, e assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Amém e amém.